Vamos colocar, vamos ver as probabilidades. Aqui, ó. Probabilidade do título brasileirão. Palmeiras, 40,3. Inter, 38,5. O São Paulo, caramba, 8,5. O Grêmio, 10,1. Aí alguém vai falar, por quê? Depende do jogo. A tabela. O Flamengo, 2,1. O Atlético Mineiro, 0,4. E o Cruzeiro, o Santos e o Corinthians, praticamente 0%. Isso aí, gente. Antes de mostrar os rebaixados, desse aí. Pelos dados matemáticos, o Fábio Sormani, da Palmeiras, você acredita nessas coisas? Não é questão de acreditar. É um horizonte. Mas depende muito, né? O desempenho de um time. Aí chega um jogo que você fica assim, 3 jogadores lesionados. Aí já acabou a matemática. Acabou a matemática, entendeu? Era um jogo que era para você vencer, mas você perde 3 jogadores importantes. O caso do São Paulo. São Paulo não tem para onde recorrer. São Paulo perde no mesmo jogo o Everton, o Nenê e o Diego Souza. O que ele vai fazer? O Palmeiras perde o Borja, perde o Moisés e perde o Bruno Henrique. Ele tem para onde recorrer. Então, quer dizer, isso é com base no desempenho desses times dentro e fora de casa. Ele ganha tantos jogos, tantos pontos fora de casa, tantos pontos dentro de casa. Tem mais tantos jogos em casa e tantos fora. Aí os caras chegaram... E como foi no primeiro... Mas Flavinho, não te surpreende a diferença da probabilidade do São Paulo pro Inter e pro Palmeiras? O São Paulo tem 3 pontos atrás, né? Porque considera-se os adversários, a campanha contra os adversários do lado de cima da tabela, ou como visitante. Palmeiras é o melhor visitante. Você faz um retrospecto, você faz um cálculo em cima do que já aconteceu nesse campeonato. Mas com todo respeito, hein, Flavinho? Matemática é fria e o futebol não é, cara. Não, mas espera um pouquinho, mano. É importante dizer o seguinte. Isso não significa, por exemplo, que o Flamengo não tem a possibilidade de ganhar o campeonato. Claro, tanto que existe 8. Por exemplo, o Atlético Mineiro bate campeão. Os caras, aí, contrariou a matemática. Contrariou nada. Contrariou a matemática. A matemática está mostrando que ele tem chance. É como pequena, o Fluminense. mas tem. Mas 99,9 de risco é bastante. Esse tipo de tábua aí, ela é mutante rodada a rodada. Então, mas é que tá, Pascoal. Mas Então, o negócio não tem sim, muito mas a previsão, o prognóstico foi feito em cima da última. Agora, rodada. Não, mas peraí. Não é em cima da última rodada, não. O campeonato inteiro. É do campeonato todo, inteiro. aproveitamento do O que eu tô campeonato. querendo falar é o seguinte. Foi atualizado, né? Ela foi atualizada. Ela foi assim, terminado na acaba a última rodada, ela é atualizada com base. Ela vale tanto quanto qualquer tabu que você menciona aqui, mas a gente não perde, não sei quem, não, mas o tabu, ele é mais pelo lado psicológico do que pelo lado técnico da coisa. Por exemplo, esse tipo de estudo, claro, eu respeito aí o site que está embasado nas estatísticas e tudo mais, mas eu acho que é um negócio vago demais, cara. Se passar, por exemplo, o Palmeiras, ele perde o Dudu se machuca, não joga mais o campeonato, é um cara que faz falta. Tudo bem, o Palmeiras tem elenco? Tem elenco. Mas então é um negócio muito, que nem, por exemplo, o Tristão Garcia, que é um matemático conceituado e todo o término do campeonato ele aparece mais do que o Messi. É mais comentado do que o Messi. Porque Agora, faltando quase 10 rodadas em diante, a gente começa a fazer esse tipo de conta. Não, mas eu acho que são números. Você acha que o Corinthians tem chance? Não, zero. Aí Você você pega o mês de setembro, né? Hoje é dia 2 de outubro. O Palmeiras não perdeu nenhum jogo no mês de setembro. Foram 6 jogos, 5 vitórias e um empate, um aproveitamento de 88%, quase 90% do Palmeiras. Fez 2-1 na Chapecoense fora, 2-0 no Atlético Paranaense em casa, 1-0 no Corinthians em casa, empatou com o Bahia fora 1-1, foi o único jogo que ele não venceu, bateu o Sport por 1-0 fora de casa e fez 3-1 no Cruzeiro domingo. Agora, você pega o outubro do Palmeiras, o Palmeiras tem outubro do Palmeiras, você pega aqui, qual foi o grande jogo do mês de setembro do Palmeiras? O Palmeiras, repito, Chapecoense, Atlético Paranaense, Corinthians, ok, Leão rival, Bahia, Sport e o Cruzeiro veio com o time reserva. Foi o jogo do domingo passado. O Palmeiras teve algum jogo difícil nesse mês de setembro? Não, mas aproveitou todos. Agora, pega o mês de outubro do Palmeiras. Domingo contra o São Paulo, sábado. Aí é briga pelo título. Quer ver os próximos jogos? Grêmio, em casa. Quer ver, Sormani? Não, mas antes de ver os próximos jogos, o Mano tá desconfiando aí da matemática. Não tô desconfiando. Pega os 5 times que estão lutando pelo título. Eu não pela posso ordem. desconfiar de árbitro, ele quer desconfiar de matemática. Pela ordem, Mano, pela ordem. Você não tem argumento. Qual pra você dos times que estão aí, que estão nessa tabela? Qual pra você que tem mais... Não põe a tabela de volta. Qual time tem mais chance de ser campeão pra você, em primeiro lugar hoje? Palmeiras. Em segundo? Inter. Terceiro? Pela bola que tem jogado o Grêmio. Eu não coloquei ontem. Vamos lá, terceiro. Pela bola que tá jogando. Porque eu não coloquei ontem, eu não coloquei o Grêmio, eu esqueci. Foi um equívoco. Terceiro. Quarto time. Vamos colocar o São Paulo.
Quinto. Então tá batendo com Quinto. tudo com Não, mas é que Quinto tá, Flamengo. é pelo Então, que na verdade, ele transforma em matemática Mas, aquilo por que exemplo, você... não, o Grêmio ele está numa condição de inferioridade perante a matemática do que o que eu coloquei aí. Não, o Grêmio tá na frente. O Grêmio é o terceiro? Presta atenção. O Grêmio, apesar de... A nossa opinião aqui é mais ou menos O Grêmio, parecida. apesar de ter 2 pontos a menos que São Paulo, o senhor que tá concordando com a matemática. É você que está A probabilidade de chance é maior. Mas é que tal, por exemplo, não sou eu que estou concordando com a matemática. A matemática está concordando comigo. Vamos ver. Aí. Está traduzindo em números. Está traduzindo em números aquilo que a gente tem como entendimento. Mas aí eu vou defender ele, porque eu sei, ele já me contou um trauma que ele tem de criança. Aquela tabuada do 9 matou o Mano. É nada, eu tenho uma tática para essa tabuada aí. É só você colocar 0 ao 9. até o 9. E depois você coloca 9 ao 0. 9 até o 0. Então é 0, 9, 1 e 8. Entendeu? Vai fazendo. Dá certo, trouxa. Não preciso, isso, mano. Não. Quanto que é 9 vezes 8? Estava 72, idiota. Não. Vamos ver. Ele decorou, isso vai estar na pauta. Mas se você tivesse mudado, se você tivesse perguntado 9 vezes 6, ele teria se embanado. Olha aqui, vamos ver aí os 6 próximos jogos Cara de script, do Palmeiras. Olha lá, script. Palmeiras pega o São Paulo no Morumbi neste sábado, 18 horas. Depois ele pega o Grêmio no Pacaembu, que tem show lá no Allianz. Depois ele pega o Ceará. Depois ele pega o Flamengo, que ainda não tem o local definido. Depois ele pega o Santos a definir. E pega o Atlético Mineiro. Não tem jogos fáceis.